Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós vamos ler apenas esse verso nesta manhã e vamos procurar meditar apenas nesse versículo no dia de hoje. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Temos aprendido da lei do Senhor e da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor nos revela acerca de si mesmo pelo relato de Mateus, como sendo ele o verdadeiro Messias, o Rei, o Salvador prometido, o Deus presente em nosso meio. Mateus capítulo de número 11, verso de número 1 diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Vamos orar mais uma vez, preparando-nos para ouvir a pregação da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor conduza o nosso entendimento e a nossa mente, para que possamos compreender mais e mais da palavra do Senhor, para que possamos guardá-la em nosso coração e para que possamos vivê-la, Senhor Deus. Peço ao Senhor, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza nesse tempo, em que aqui reunidos em obediência à santa convocação do Senhor, nós podemos estar como um só corpo, dando graças e servindo ao Senhor em culto. Seja comigo nesse momento de expor a Tua palavra, de maneira que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios lhes sejam agradáveis, o Senhor que é a nossa rocha, a nossa força, Deus nosso. Amém. Veja bem, esse é o segundo sermão ou segundo momento de instrução do Senhor Jesus Cristo. Mateus aqui ele relata justamente o momento que Jesus ele finaliza o seu segundo momento de instruções, de sermão, de ensino. O primeiro foi logo após o Sermão do Monte. Lembra? Mateus ele vai mostrar no Evangelho vários momentos em que Jesus termina uma instrução, termina um ensino. As palavras que ele vai apresentar são semelhantes a essa. Tendo Jesus terminado de proferir essas palavras, ou tendo Jesus terminado de falar estas palavras, ao povo, ou aqui em especial aos seus discípulos, Mateus então vai narrar algum acontecimento posterior a isso. O primeiro então nós vimos que foi em capítulo 7, veja aí só para que você possa recordar comigo. No capítulo 7, versículo de número 28 ao 29, quando então Jesus termina o Sermão do Monte, Mateus vai relatar que as multidões ficaram maravilhadas, espantadas, E nós estudamos que essa palavra maravilhados é uma expressão muito mais profunda do que apenas ficaram de olhos abertos. Eles ficaram mesmo como que fora de si. A palavra diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então veja, aqui há um ponto importante de nós recordarmos, porque Mateus está fechando mais um ciclo de ensino do Senhor Jesus. Este primeiro ensino foi levado às multidões. Aquele povo todo que estava presente diante de Jesus, quando ele como que se assentou no monte e levou ao povo o sermão do monte, que nós já estudamos aqui. Mateus narra então que o povo ali, as multidões, ficaram maravilhadas com o quê? Com a doutrina. Veja, eles não estavam a observar o comportamento do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram o ensino do Senhor Jesus Cristo. Alguns viram o que o Senhor Jesus Cristo já andava a fazer, porque no capítulo 4 nós vemos que Jesus,
depois que soube da prisão de João Batista, lá na região da Galileia, Jesus então vai para aquela região para pregar o evangelho do reino, e lá ele já começa a realizar os sinais e maravilhas. Então muitos daqueles que estavam ali a ouvir o Sermão do Monte viram o que Jesus já havia realizado. Entretanto, outros estavam ali a perceber, a ouvir de Jesus, o ensinamento da doutrina. Isso é uma coisa que precisa ficar frisado para nós, que é, antes do comportamento, vem a doutrina. Porque como eu posso ter um comportamento cristão se eu não tenho uma doutrina cristã? A doutrina, ela é importante. A doutrina, ela é fundamental, porque é ela que vai mover o meu coração. Eu não posso viver simplesmente pelo pensamento, o Espírito de Deus me guia, porque eu posso às vezes ser guiado pelo coração pecaminoso e não pelo Espírito, porque a doutrina é dada pelo Espírito. Então os homens ficaram maravilhados com o ensino, com a doutrina. Por quê? Porque a doutrina dizia: o comportamento que vocês admiram nesses fariseus religiosos é pecaminoso. O comportamento deles não é agradável a Deus, porque a doutrina deles está errada. Eles vivem como quem quer ser vistos pelos homens. A recompensa deles já receberam. O que é sã doutrina? Então Jesus apresenta isso. Outra coisa que Mateus relata é que ele fala sobre a autoridade de Jesus. Veja no versículo de número 29, ele diz: porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Os profetas, e aqui é uma observação, Jesus está se apresentando diante do povo como mesmo Deus, como sendo ele mesmo Deus, porque os profetas diziam: eis que diz o Senhor, ou o Senhor vos mandou dizer, ou assim diz o Senhor. Mas Jesus no Sermão do Monte não diz assim diz o Senhor, ele diz: eu, porém, vos digo. Por quê? Porque eu sou Deus, diz Jesus. Ele é Deus presente em nosso meio. Então assim o povo fica maravilhado. Entretanto, no capítulo 11, que nós agora vamos ver, no versículo 1, aquelas instruções de Jesus foram específicas aos 12 discípulos. Perceba isso, é importante nós entendermos isso, porque para a gente não pensar que muito daquilo que Jesus diz para os discípulos também deve ser praticado por nós. Ele deu aos 12 autoridade. Nós vemos isso no início do capítulo 10, quando ele inicia as suas palavras aos discípulos, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Ou seja, os 12 receberam de Jesus algo muito específico, que ficou apenas para eles e para o período em que eles viveram, porque muitas coisas aconteceram e milagres foram realizados, não apenas pelos apóstolos, outros também chegaram a realizar milagres, mas esses estavam debaixo dessa autoridade apostólica. No entanto, esses dons cessaram na época apostólica, de maneira então que nós temos que entender que estas palavras foram ditas aos discípulos, acerca da autoridade, acerca do pregar o evangelho, curar, realizar sinais e maravilhas e ir entre o povo. No entanto, nós vimos que algumas coisas do ensino de Jesus serviam para nós. Por exemplo, perseguição. Nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele não veio trazer paz entre os homens, mas espada. Por quê? Porque alguns iriam crer nele, mas outros não iriam crer.
de maneira que até mesmo entre familiares haveria guerras. Por quê? Porque alguns seguiriam o Senhor e outros não, sendo esses que seguissem levados à morte, ou seja, a espada por meio vinda daqueles que não creram no Senhor Jesus. E vimos também que o Senhor Jesus Cristo, ele se coloca aqui como sendo, mais uma vez, o próprio Deus. Por quê? Porque ele requer para si toda a nossa adoração. Lembra? Ele diz: ame a mim acima dos seus familiares. Ame a mim acima da sua própria vida. Então o que nós aprendemos justamente foi: Jesus requer para ele toda a nossa atenção. Se nós temos o nosso coração inclinado a amar mais os nossos do que a Cristo, nós não somos dignos de Cristo. Se nós temos a nossa vida mais importante para nós do que para a glória de Cristo, nós não somos dignos de Cristo. No entanto, então, isso foi um pouco daquilo que nós encontramos na palavras de Mateus, no ensino que nós encontramos aqui do Evangelho. Agora, o que eu gostaria de tentar trazer para os irmãos é justamente esse comportamento de Jesus acerca do seu exemplo como mestre e senhor da nossa vida. Por quê? Mateus, quando ele finaliza aqui, alguns acreditam que quando dividiu capítulos, esse versículo ele deveria ter ficado no capítulo 10. Por quê? Porque ele finaliza o que estava no capítulo 10. No entanto, alguns leem esse versículo, mesmo no capítulo 11, dando sequência ao que nós vamos ver no próximo domingo, sobre a pergunta de João Batista. Então, alguns fazem essa junção do capítulo 1 até o capítulo 6. Eu percebo, assim como outros, que o capítulo de número 11, versículo 1, ele nos traz um término de um ensino, e, no entanto, o novo exemplo do Senhor Jesus Cristo e algo muito especial sobre o que ele vai fazer. Então, essa é a minha intenção nessa manhã. É de mostrar para os irmãos, dentro desse exemplo do Senhor Jesus Cristo, como mestre. Primeiro ponto que nós vamos ver é Jesus como mestre, nos dando o grande exemplo. Por quê? Aqui diz Mateus: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar. Desde o capítulo 7. Desde o momento em que Jesus Cristo foi batizado, a partir do momento que ele sobe para Galiléia, ele inicia a pregação do Evangelho. Ele chama os homens a se arrepender dos seus pecados, porque chegou o reino de Deus. Ele vai para as sinagogas, ele se apresenta entre as autoridades daquele tempo a ensinar a palavra do Senhor. E aqui o que eu vejo é um comportamento que muitas vezes nós, como pais, como filhos, como autoridades, ministros do Evangelho, muitas vezes realizam. Às vezes a gente pensa que podemos viver das nossas obras do passado. Eu fiz tal coisa, eu realizei tal atividade. No passado, eu fiz algo maravilhoso para o Senhor e vivo do passado. Cristo não viveu de passado. Porque se assim fosse, veja, o que eu quero mostrar? Ele chama os seus 12 discípulos. Ele diz para eles: olha a multidão, orem ao Senhor da seara para trazer trabalhadores para trabalhar na seara, e chama os seus discípulos, que foram convidados a orar, para irem para a seara. Ele, como mestre, que já havia se cansado,
que durante o dia inteiro realizava pregações, curas, de maneira que no meio de uma tempestade, o seu cansaço foi tão grande que ele dormiu dentro do barco, ele poderia dizer: agora eu vou para casa, porque os meus já foram, eu fiz o meu trabalho, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu já ensinei, agora eu vou descansar, eles vão fazer. Jesus não viveu e nem fez nada disso, como muitas vezes nós somos acostumados a fazer. Eu já fiz, agora eu descanso. Eu já fiz, agora não preciso me preocupar mais. Ele fez, mas o que fez já não conta mais. Todos os dias nós somos chamados a nos levantar, pegar no arado e servir ao Senhor. Todos os dias nós somos chamados para nos arrepender dos nossos pecados e vivermos para a glória do Senhor. Se eu digo: ontem eu consegui viver um dia maravilhoso, ontem eu resisti à tentação, ontem eu fiz tantas coisas e abaixo as armas hoje e peco hoje, o dia de ontem não conta. O dia de ontem já foi. O que me pergunta é: e hoje? E o hoje? O ontem já é passado. Jesus nos dá esse grande exemplo de que nós devemos todos os dias trabalhar para a obra do Senhor, realizar a vontade do Senhor, vencer as tentações, lutar contra o pecado, andar nos caminhos do Senhor, ler, fazer devocional todos os dias. Nós estamos num período de férias, tiramos também férias do Senhor. Estamos no período agora que muitos vão viajar. Nos domingos, vamos para a praia e nos esquecemos do Senhor? Ou será que o domingo, mesmo nas férias, continua sendo para nós o dia do Senhor? E nós procuramos uma igreja para nos congregar quando estamos viajando e descansando dos nossos trabalhos seculares. Quantas vezes a Bíblia deixou de ser lida durante o dia? Ou seja, quantas vezes nós deixamos de lado a espada para nos fortalecer na luta contra Satanás e esse mundo? E nos entregamos ao mundo por quê? Porque vivemos de ontem. Todo dia somos chamados para vivermos como crentes, como cristãos, como homens e servos e mulheres de Deus. Leitura bíblica, oração, meditação, luta contra o pecado, o exemplo. Esse é o chamado do Senhor. E o Senhor Jesus nos traz justamente esse belo exemplo. Ele foi juntamente para a região onde João Batista, quando preso, deixou de anunciar o Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus estava sempre a pregar e a ensinar, principalmente nas sinagogas. E no versículo 9, capítulo 9, versículo 35, um pouquinho antes, diz assim, Mateus capítulo 9, verso de número 35. Lembra, Jesus estava ali já realizou grandes obras, cansaço, já tinha passado pela terra dos Gadarenos, já tinha atravessado o mar, acalmado o mar, todas aquelas coisas. Ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Chama os seus discípulos e agora mais uma vez Jesus vai pregar o evangelho. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, esse exemplo do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que nós podemos perceber aqui ainda é como o nosso mestre Jesus nos dá a ordem de sermos exemplos para os outros. Veja bem, aqui também podemos perceber, e eu entendo isso, que nós podemos tirar daqui que Ele nos chama a ser exemplos para outros. Ele não é apenas exemplo para nós, para o que nós devemos fazer. Nós também somos chamados a ser exemplos para outros. Eu gostaria que você marque aí a Mateus capítulo 11 para ficar mais fácil, depois de retornar.
e abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, está bem mais à frente, depois da carta aos Romanos. Já é, se eu não me engano, o sétimo livro do Novo Testamento. Atos 5, Romanos 6, 1 Coríntios 7. Isso mesmo, o sétimo livro. Então, 1 Coríntios capítulo de número 4. É interessante que Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 no versículo 16, ele vai dizer: admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4, 16. Jesus é para nós o principal exemplo. Mas Paulo está dizendo para a igreja aos Coríntios: sejam meus imitadores. Paulo está trazendo para si algum valor para que as pessoas pudessem vir a segui-lo, tendo ele exclusivamente como exemplo? Não, porque no capítulo 11, vá mais à frente, no mesmo livro, 1 Coríntios, porém agora no capítulo 11, veja que ele deixa claro para nós, logo no versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele já vai deixar bem claro para nós as suas palavras, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo aqui, assim como o próprio Senhor Jesus, é exemplo para outras pessoas. Paulo fala do comportamento e da vida cristã de forma a apresentar a sua vida como um exemplo de cristão e de um verdadeiro seguidor de Cristo. E aí então vem a pergunta que eu faço para nós sobre esta percepção: como nós temos sido exemplo para as outras pessoas? Que exemplo nós temos sido de cristão para outras pessoas? Esta é a questão para nós. Por quê? O nosso Senhor instrui, ensina, Ele falou sem deixar de realizar tudo que Ele mesmo exigiu de seus seguidores. O Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele falou, Ele viveu. Tudo aquilo que Ele exigiu, Ele realizou. Quando nós corrigimos alguém, é comum cairmos sempre no mesmo pecado que nós desaprovamos? Perceba, quando nós falamos com alguém: olha, isso é errado, nós somos praticantes contínuos daquele mesmo erro? Porque se nós somos praticantes contínuos daquele mesmo erro, eu não sou exemplo para aquela pessoa que eu estou dizendo: não faça isso. É como o pai falar para o filho: filho, não minta. Mas o filho percebe no pai a mentira. É como alguém dizer para alguém: olha, isto é feio. No entanto, aquela pessoa percebe: olha, ele diz que é feio, mas olha ele mesmo fazendo. A pergunta é: o exemplo que nós somos para o outro, será que leva o outro a se aproximar de Cristo ou a colocar em dúvida o que é de fato um cristão? Porque no exemplo que nós temos de Jesus, e não pegando Jesus porque Ele é Deus, perfeito Deus, mas agora como Paulo dizendo: olha, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver agora no capítulo de número 11, ainda no capítulo número 10, né, o capítulo número 11 de Coríntios, sendo meus imitadores como eu sou de Cristo, finaliza o que Paulo ensina no capítulo 10. E no capítulo 10, ele faz um resumo de 3 perguntas que a igreja fez para ele, que está relacionado sobre comer carne. Eu devo comer carne no templo pagão? Eu devo comer carne na casa de um pagão?
Eu devo comer carne comprada no mercado, uma carne que foi oferecida a um deus pagão? Essas são as perguntas. Por quê? Porque a igreja lá em Coríntio achava-se uma igreja muito sábia, uma igreja conhecedora de todas as coisas, uma igreja que pensava ser madura e por isso podia fazer qualquer coisa. Paulo vai dizer, provavelmente palavras da igreja: tudo me é lícito. Ou seja, a igreja dizia: eu posso fazer tudo, porque eu tenho convicção de que tudo é do Senhor, então eu posso ir no templo pagão. Se alguém me chamar para ir no templo pagão, eu posso ir com a desculpa de evangelizar o povo, e lá eu como da carne sacrificada. Paulo vai dizer: isso está proibido, não se deve fazer isso. Ou seja, vocês dizem tudo me é lícito, mas eu digo nem tudo convém. Então Paulo está dizendo: observe a mim e veja como eu tenho vivido o evangelho do Senhor. Tenho sido exemplo para vós. Nós temos sido exemplos para as pessoas em nosso meio. Como nós estamos lidando com as pessoas no nosso meio. Essa é uma grande questão que nos leva de fato a pensar no nosso testemunho cristão no meio da sociedade que vivemos. Temos anunciado o evangelho às pessoas e vivido segundo o evangelho que nós anunciamos, porque aquela ideia de que não me importa o que o outro pensa de mim, essa não é uma ideia bíblica, a não ser que eu esteja fazendo algo que é segundo a vontade do Senhor. Então, se eu estou praticando algo que é agradável a Deus, então não importa o que o outro vai pensar de mim, porque eu estou fazendo algo que agrada ao Senhor. Agora, se eu penso, olha, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu vou agir de tal forma, eu vou falar de tal maneira, eu vou fazer algo, mas que no meu coração eu nem medito se aquilo é ou não agradável a Deus, eu estou em pecado. Eu peco quando eu faço algo, não me importando com o que as pessoas vão pensar, quando eu faço algo simplesmente agradando a mim mesmo, e não imaginando que aquilo possa vir se aquilo pode vir ou não dar glórias ao Senhor, eu cometo pecado. Por quê? Porque o Senhor não disse que nós devemos de morrer para essa vida para ganhá-lo? Ou seja, negar a nós mesmos para recebermos e sermos dignos dele? Se eu vivo a minha vida simplesmente para fazer aquilo que eu quero, sem me importar com o outro, eu cometo pecado, porque eu não estou fazendo para a glória do Senhor. E em terceiro, o que nós encontramos, volte comigo lá agora, novamente em Mateus capítulo 11. É algo que demonstra a necessidade que o evangelho se espalhe em muitas terras. Por quê? Jesus chamou os 12 discípulos e mandou eles irem para onde? Para os povoados. Não fossem entre os gentios, mantivessem primeiramente entre os judeus, não levassem nada. Por quê? Porque iam confiar totalmente no Senhor Jesus Cristo. E nessa jornada eles iam se hospedar na casa que os recebessem e anunciariam o evangelho ali. Pronto. A terra deles, e aqui eu percebo isso, alguns comentaristas acreditam que Jesus vai com os discípulos ou que Jesus vai após os discípulos. O que eu encontro nesse texto, assim como alguns outros também encontram nesse texto, é a ideia de que Jesus ele vai justamente para onde os discípulos não foram. Porque Jesus diz: vão para os povoados, uma vez que na nossa própria terra, o profeta não é reconhecido. Então, olha, vão se espalhar. E na terra de vocês, onde não terá ninguém a anunciar o evangelho, eu lá estarei. Então, esse é o terceiro ponto que nós encontramos aqui do Senhor Jesus Cristo, que é justamente onde o evangelho ainda não chegou,
e precisa ser anunciado. Aonde as pessoas ainda não tiveram contato com um crente? Em qual local as pessoas ainda não ouviram e nem viram sequer uma pessoa que se diz cristã e ouviram verdadeiramente acerca de Cristo? Eu preciso visitar esse lugar. Eu preciso ir a esse lugar. E para nós aqui em Monte Alegre é um grande desafio. Nós muitas vezes desejamos sair em aldeias, mas muitas vezes desejamos aqui, eu e minha esposa, juntamente com os irmãos em Braga, pegarmos a viola, irmos para o meio de aldeias, tocar hinos, cantar, fazermos alguma coisa para estar no meio desse povo. Só que, infelizmente, diferente do Brasil, este não é um método de evangelização aqui no Conselho e em muitas partes de Portugal. Pegar uma viola, andar no meio das pessoas, começar a tocar, vai chamar a atenção das pessoas. Talvez elas vão se aproximar, mas elas não estarão abertas a ouvir o Evangelho, porque não é uma questão comum daqui. O Evangelho entra quando nós temos relacionamento com as pessoas. E quando as pessoas têm confiança em nós, para de fato compartilhar conosco algo em onde nós podemos dizer: olha, a solução da sua vida chama-se Jesus. Porque o principal problema da sua vida não é o seu casamento, não é o seu filho nas drogas, não é a falta de trabalho, não é o seu vizinho que cortou o rego d'água. O seu principal problema é que você é inimigo de Deus e se não se arrepender está condenado ao inferno. O seu problema é que você não tem a Cristo como Senhor da sua vida. Como nós faremos isso se nós estivermos no meio, inseridos no meio das pessoas? Então é um grande desafio para nós. Mas louvado seja o Senhor, porque aos poucos tem dado a todos nós a condição de conhecermos mais pessoas e nos aproximarmos de mais pessoas para anunciar o Evangelho do Senhor. Veja que esse terceiro exemplo e esse terceiro ponto que o Senhor Jesus nos apresenta mostra o quão necessário é que nós estejamos atentos para podermos observar aonde o Evangelho precisa chegar, qual a terra que está ali pronta para ser semeada. Já foi plantado algo pelo Espírito de Deus e agora precisa ser semeada pela pregação da palavra do Senhor. Assim então, em 1 Pedro, não precisa abrir lá, 1 Pedro, capítulo 2, versos 21, Pedro diz o seguinte: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Pedro nos instrui justamente com essas palavras: para isto mesmo nós fomos chamados. Porque Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Não há algo que Cristo fez por nós que não podemos fazer. Há algo, que Cristo fez por nós que nós não podemos fazer uns pelos outros, que foi de fato morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. Nenhum homem pode entregar a sua própria vida para salvar alguém, porque só Jesus Cristo fez isso. Esse não é o exemplo que Pedro fala que nós devemos seguir. O exemplo de fato é sofrimento, entrega total da vida, deixar tudo, ou seja, abrir mão de tudo para poder de fato fazer a vontade de Deus e nos alegrar quando conseguirmos realizar, mesmo que não tenhamos alimentado as nossas vontades, damos graças a Deus porque o Senhor realizou a vontade dele. Amém? Então concluo com 4 pontos. Primeiro, dizendo: a vida cristã não é temporária. Nós percebemos isso. Ninguém pode dizer que já fez a vontade de Deus
E por isso, descansar nas realizações das próprias vontades. Ninguém pode pensar que a vida cristã foi um momento, eu realizei, agora eu estou nesse momento de férias. Ou eu vivo durante a semana aquilo que me apetece e no domingo eu vivo a vida cristã. Isso é errado. Nós somos cristãos, chamados para ser cristãos todos os dias. Se fomos chamados por Cristo para segui-lo, devemos viver para Cristo em todo o tempo. Segundo, a vida cristã deve ser um exemplo de vida para as outras pessoas. O pensamento, não me importo com o que os outros pensam de mim, somente deve ser utilizado quando o que você faz está de acordo com a palavra de Deus e glorifica a Deus. Terceiro, Cristo é o nosso mestre e maior exemplo. Devemos olhar para Ele, não olhar para pessoas. Nós conhecemos pessoas que se distanciaram de igrejas, visitaram igrejas, andaram em igrejas, mas não querem saber de igreja porque olhou para mau comportamentos de outras pessoas. O principal exemplo que temos é Cristo. E quarto, e somente por meio de Cristo é que nós temos a vida eterna. A vida não é por meio daquilo que nós buscamos, como já aprendemos no ensino de Jesus, capítulo 10. Não é achando a vida que nós vamos ganhá-la. Quando nós achamos a vida, nós a perdemos. Quando nós perdemos a vida, nós a ganhamos.